O dia que eu entrei numa fria, parte 2. Então, pessoal, depois de eu explicar pra ele que ele não tava tendo nenhum tipo de consideração, que eu tava trabalhando até aquelas horas pra ele poder viajar, ele disse que tinha arrependido e não queria mais o serviço, e porém não ia deixar que eu retirasse as peças novas do carro, porque não dava mais tempo, e se eu quisesse, na volta ele passava aqui e trazia o carro pra retirar as peças. Então eu disse pra ele que ele não poderia usar as peças e depois devolver, que as peças mesmo taladas, ele ia retirar pra poder passar pra um outro cliente, já que não poderia mais devolver pro autopeças, porque já tinham sido montadas. E falei pra ele também que caso ele não deixasse eu retirar as peças, eu chamaria a polícia e poderiam resolver na delegacia. Então ele falou assim pra mim: uai, pra ficar bom pra todo mundo, que era pra eu dar um desconto de 50% do total do serviço e da peça, que daí ele ia deixar por isso mesmo. Falei pra ele que não fazia o menor sentido, que além de eu trabalhar por metade do preço, ainda teria que pagar metade das peças. Então ele me disse que eu agi de má fé, como ele precisava viajar e só por isso aceitou o orçamento. Então eu falei pra ele que cobrei o valor normal da minha mão de obra e que não tinha colocado nenhum centavo a mais, era o preço que eu coloco normalmente durante o dia. Não estava cobrando nenhum adicional noturno e não estava cobrando nada a mais, estava fazendo apenas para ajudar ele. Que se ele quisesse, caso ele quisesse, eu mostraria a minha tabela de preço no sistema. Foi quando ele começou a se exaltar e começou a falar um monte de palavrão e de me xingar de estelionatário, aproveitador e outras coisas. Então eu disse que era o suficiente, que já tinha ouvido tudo, que eu ia chamar a polícia, que a gente ia resolver na delegacia, e que tinha câmeras na oficina e tinha tudo gravado. E falei que as minhas câmeras gravavam áudio e vídeo e que eu ia processar ele por tudo aquilo. Então quando ele olhou pra cima e viu as duas câmeras, o rapaz ficou verde, branco, azul. Então a conversa mudou, ele disse que ia pagar tudo e ainda deixar uma gorjeta de R$100 pra mim. Começou a gaguejar, disse que tinha problemas de nervosismo, começou a pedir desculpas. Então eu falei que não queria gorjeta coisa nenhuma, que era para ele pagar somente o serviço e parar de encher o saco. Então, milagrosamente, ele com um tom de voz bem mais baixo, bem mais tranquilo, pagou todo o serviço, montou no carro e sumiu daqui. Então, pessoal, o meu conselho é que vocês, amigos mecânicos, instalarem câmera nas suas oficinas, porque essa aqui minha já salvou várias vezes. Já aconteceu outras façanhas aqui, que se não fosse as câmeras, eu estaria perdido, teria que pagar até uma indenização pro rapaz. Então, pessoal, foi assim que aconteceu, foi assim que eu consegui resolver esse problema aí, graças a Deus deu tudo certo. Pessoal, deixa nos comentários aí se vocês acham que eu agi da forma correta, ou se eu deveria ter agido de outra forma. Deixa aí pra me saber a opinião de vocês.